E aí, tudo bem? Se você chegou nesse vídeo pelo título, eu espero que você não esteja aqui procurando a solução milagrosa para salvar sua propriedade. Se não é isso, a gente se vê. E aí, tudo bem? Meu nome é Daniel Duft, eu sou engenheiro agrícola, sou um dos criadores aqui do Inteliagro e trabalho com sensoriamento remoto aplicado à agricultura há mais de 10 anos. Bom, nesse tempo todo, uma das coisas que eu vi crescerem e tornarem-se de fato importantes é a utilização de índices de vegetação na agricultura. Lá no começo, quando eu comecei a trabalhar com isso, os índices eles eram nada mais do que ferramentas que auxiliavam a gente a tomar algumas decisões. Mas de um tempo para cá eu vejo que os índices têm sido tão protagonistas que muitas vezes a gente confunde até um índice de vegetação com de fato uma aplicação final. E o NDVI, por ser talvez o mais antigo e um dos mais poderosos, ele tem tomado essa cara de índice milagroso que consegue fazer qualquer coisa para a agricultura. Não é bem assim, mas também ele não deixa de ser bom. Então, eu queria aqui nesse vídeo de hoje explicar para vocês quais que são as limitações do NDVI e qual que é a capacidade que ele tem de fazer com que realmente você consiga utilizá-lo da melhor forma possível. Antes da gente falar de fato dos índices de vegetação, a gente precisa entender algumas coisas básicas aqui e quem já conhece, eu espero que fique tranquilo e espere até a próxima parte do vídeo. Quem ainda não conhece, eu vou tentar explicar de uma forma mais lúdica possível, mais fácil possível, para não ficar também aquela coisa chata de um tequinês que ninguém vai entender, certo? Então vamos lá. Para calcular um índice de vegetação, a gente precisa de um sensor e esse sensor vai captar uma energia que vai vir de um determinado alvo. Como a gente está falando de agricultura, esse alvo 99,9% das vezes vai ser alguma planta, seja ela lá qual for. Mas então a gente tem então um sensor que ele pode ser um satélite, ele pode ser uma câmera embarcada num drone, ele pode ser um sensor em uma colhedora, uma pulverizadora que está captando alguma coisa, certo? E esse sensor ele pode ser tanto ativo quanto passivo. Se ele for ativo, ele vai emitir uma energia eletromagnética, ele vai emitir luz, vamos dizer assim, e essa luz ela vai incidir no alvo, que é a planta, e vai refletir de volta para o sensor de fato, né? O que emitiu foi um emissor e o sensor vai captar a energia que volta para ele, né? Então, quando você tem uma energia atingindo um alvo e ele refletindo algo de volta, é nessa reflexão que a gente consegue ter, de fato, alguma coisa para se analisar. Então, seja lá o que estiver acontecendo com a planta, se ela estiver seca, se ela estiver fazendo fotossíntese, se ela estiver num estágio inicial, se ela estiver num estágio de maturação, a gente consegue ver diferentes comportamentos dessa reflexão da energia eletromagnética. E o que é essa energia? Se a gente pensar em luz, a gente enxerga na região do visível, né? As cores do arco-íris, vamos assim dizer. E as cores que a gente não enxerga, a gente tem o ultravioleta, que seria antes do azul, e a gente tem o infravermelho, que é após o vermelho. Então são faixas do espectro que a gente não enxerga a olho nu, mas que elas existem e as plantas elas conseguem refletir nessas faixas e muitas vezes são essas faixas que vão trazer informações muito relevantes para uma análise que a gente não consegue ver a olho nu. Então, entendida essa primeira parte, a gente vai pensar agora nessa faixa do espectro eletromagnético, ok? A gente tem então, pensando no nosso olho e pensando no que a planta de fato precisa para a fisiologia dela. Então, se a gente pensar no vermelho, no azul e no verde, sem pensar nas demais cores, simplesmente nessas três faixas que são as principais que estão nos satélites e nas câmeras que estão embarcadas em drones e etc. Vamos pensar nelas. O vermelho ela é uma faixa extremamente importante. Por quê? A planta, quando faz fotossíntese, ela precisa da energia na região do vermelho para fazer a fotossíntese. Então,
Se a planta está refletindo muita energia nessa faixa, o que significa? Que a fotossíntese ela não está num nível tão alto. Isso não significa que a planta está com algum problema. Pode ser simplesmente um estágio fenológico dela que ela não precisa estar com a fotossíntese de fato a todo vapor, certo? Se a gente pensar no verde, quanto mais verde a planta está, maior é a quantidade de cloroplastos e maior é a quantidade de folhas verdes fazendo fotossíntese que ela vai ter ali naquele dossel. Então, quanto mais verde, talvez mais saudável também ela esteja. E ao mesmo tempo, a banda do azul é uma banda que significa que você vai poder ter uma diferenciação entre máximo e mínimo nessa região do visível. Então, é uma banda que ela não está ligada diretamente com a fisiologia da respiração, mas você consegue ver em uma planta saudável e uma planta que não estiver saudável qual que vai ser a diferença nessa faixa dela. Então, a gente tem aí essas 3 bandas que elas estão em todos os satélites praticamente, nos principais, vamos dizer assim, né? Tem alguns que eles consideram apenas algumas faixas, porque elas são as que eles foram propostas a atender, né? Mas se a gente pensar então, o visível, o que o nosso olho enxerga, verde, azul e vermelho, e o satélite enxergando isso na planta. Só com essas 3 bandas a gente já consegue ter diversas interações que a gente consegue fazer para saber o que está acontecendo ali. Então, por exemplo, eu conseguiria ver numa planta, quanto mais verde ela tiver e quanto mais verde ela refletir, né? E quanto mais vermelho ela absorver, eu conseguiria ver já qual que é o nível de fotossíntese que ela está fazendo nesse momento, e quanto mais fotossíntese ela estiver fazendo, quanto ela estiver crescendo numa taxa bem alta, isso daí daria para mim uma diferença maior entre a reflexão, né, que seria, depois a gente vai falar de refletância, mas a reflexão na banda do vermelho e na banda do verde. Então, se eu tenho o máximo no verde e o mínimo no vermelho, esse delta aí vai me dar um valor alto. E se eu transformar isso num índice de vegetação, que é onde a gente começou a nossa conversa, o índice de vegetação ele vai fazer uma matemática entre essas bandas para dar um valor de 0 a 1, ou de menos 1 a 1, ou de menos 3 a 3, ou seja, um valor que ele vai ser sempre normatizado, normalizado, algo que vai variar nisso daí e a gente consiga entender de fato o que está acontecendo em diferentes plantas ou na mesma planta ao longo do tempo. O índice de vegetação ele surgiu exatamente para isso, para ajudar a gente a entender a planta sem precisar de cálculos matemáticos avançados. Até mesmo porque, quando os primeiros índices de vegetação eles surgiram, a gente não tinha ainda a capacidade computacional que a gente tem hoje. Vamos falar então de NDVI. O NDVI é um índice que surge então em 1973. Ele foi proposto pelo Dr. Roos e também depois ele foi replicado por Tucker. E para utilização específica no satélite Landsat, que tinha acabado de ser lançado de fato a sua versão que conseguiu chegar à órbita, né? E se precisava então ter uma noção do que estava acontecendo na vegetação ali na Terra. Então, o que foi feito? Criado esse índice que ele conseguia, olhando algumas bandas que não são mais vermelho, verde e azul. Nesse caso, ele considera também o infravermelho próximo, que é uma banda que nossos olhos não conseguem ver, mas que ela tem muita interação com as plantas. Por quê? O infravermelho próximo ele consegue ver uma estrutura celular na folha da planta que tem relação... Bom, a gente não vai entrar muito em fisiologia, mas a grosso modo, ela tem muita relação com a quantidade de ar e água que existe ali na folha. Então, quanto mais for alta essa relação, menor vai ser a quantidade de reflexão nessa banda. Então é mais ou menos como a gente pensar na nossa pele. Quando a gente é jovem, a nossa pele ela tem uma maior quantidade de água, né, e uma menor quantidade de ar na relação. E assim a gente tem
menos rugas, a gente tem uma pele menos flácida. E a planta é a mesma coisa. Quando ela está, de fato, fazendo mais fotossíntese, crescendo, ela tem uma relação maior de água, menor de ar, e isso faz com que ela consiga refletir mais no infravermelho próximo. E ao mesmo tempo que ela está fazendo isso, se ela está com uma taxa fotossintética alta, ela vai estar absorvendo quase tudo no vermelho. Então, o que o NDVI faz? Essa matemática de bandas. Você pega o infravermelho e o vermelho, cria esse delta e divide por ele mesmo para ficar de menos 1 a 1, né? Ou de 0 a 1 quando você está falando da planta em específico. O que aconteceu então? Proposto esse índice, ele foi utilizado nas primeiras imagens do satélite Landsat para se ter uma ideia do que acontecia na vegetação ao redor do mundo, mais especificamente naquilo que os Estados Unidos tinha interesse na época, né? De monitorar culturas agrícolas ao redor do planeta e algumas vegetações naturais também. E o NDVI ele surgiu para essa aplicação lá em 1973. E de repente, a gente, com o passar dos anos, o Landsat de fato ele foi aberto no final da década de 90, início dos anos 2000. Ele começou a ter imagens gratuitas, né? Primeiramente eram imagens pagas e logo na sequência liberou-se imagens gratuitas, e aí o mundo todo conseguiu ter acesso a essas imagens e conseguiu fazer novos estudos. Então, o NDVI ele começou a ser utilizado massivamente, e por conta disso, a gente vê que existe um boom a partir de 2010, mais ou menos ali, que diversas aplicações para detecção de qualquer coisa na agricultura utilizam o NDVI. Isso é bom e isso é ruim ao mesmo tempo. Por quê? A parte boa de fato, ele é poderoso. Ele não é um índice que não consiga detectar problemas nas plantas ou que não consiga fazer inúmeras coisas. Mas o grande problema é você atribuir um fracasso daquilo que ele não conseguiu detectar ao índice. E não é esse o problema aqui. Você precisa entender o que acontece por trás do índice, o que acontece na fisiologia da planta e qual que é o limite dele conseguir entender o que está acontecendo ali de fato naquela planta, certo? Então, o NDVI ele começou a ser utilizado desde detecção de pragas, detecção de plantas daninhas, produtividade. Produtividade talvez seja o pior de todos, porque associa-se o número do NDVI, o valor específico, a uma produtividade que a planta, ela, dependendo da planta, não vai ter muito a ver com aquilo, né? Então, se a gente pegar no caso dos grãos, o NDVI ele vai medir o que a folha está mostrando para ele, né? Então, a folha está mostrando que a planta está crescendo, a folha está mostrando que a planta está saudável, mas a folha ela não está captando o que está acontecendo ali. Então, se você tem grãos com vagem, por exemplo, o enchimento dos grãos não necessariamente ele vai estar relacionado, porque no período que ele tem que encher grão, o NDVI já não responde mais de fato da maneira que você está esperando aquilo. Então, a produtividade, eu diria que hoje é um dos maiores problemas para quem trabalha com sensoriamento remoto, e maior problema ainda é para quem aposta simplesmente no índice, que é poderoso, mas ele não faz milagres. Então, de fato, dá para você entender produtividade de plantas com sensoriamento remoto, é óbvio, mas em vários casos você precisa combinar diversos índices, combinar diversas bandas, combinar modelos agrometeorológicos para entender o que está acontecendo ali naquela planta naquele determinado momento. O sensoriamento remoto é uma ferramenta que auxilia nesse processo, mas ele não vai solucionar todos os problemas do mundo, e também ele não merece ser desacreditado por conta de soluções que foram propostas para ele sem que fisiologicamente, fisicamente fosse possível isso. Então, vamos lá, onde que eu quero chegar nisso tudo?
Índices de vegetação são ferramentas importantíssimas. Hoje em dia, a gente falou aqui de NDVI, mas a gente tem quase uma centena de índices para mais diversos fins, considerando as mais diversas bandas que existem. Então, por que 99% das vezes a gente fala de sensoriamento remoto e remete a NDVI? Essa é uma provocação que eu trago aqui, porque nós temos índices mais novos, índices complementares e que podem, trabalhando juntos, trazer uma eficácia muito melhor para aquele trabalho que você está querendo fazer. Então, o que eu quero dizer? Não desista de usar sensoriamento remoto, não desista do NDVI, mas não ache que ele vá sozinho solucionar tudo que existe no mundo. Isso é uma coisa que é uma batalha dia a dia que quem trabalha com isso tem que conviver, porque muitas vezes pessoas que acreditaram de qualquer maneira nessas soluções milagrosas deixam de acreditar nas ferramentas de sensoriamento remoto simplesmente porque houve um fracasso ali que não foi culpa do sensoriamento remoto, mas sim das condições de contorno para isso tudo. NDVI é uma ferramenta super importante hoje para a agricultura, com certeza. Com certeza a gente consegue fazer milhares de aplicações usando o NDVI, mas ao mesmo tempo que a gente tem o NDVI, se a gente tem as bandas dos satélites e dos drones, que são pelo menos 4, 5, 6, e aí a gente vai agora nesse mundo de ter sensores mais leves, embarcados em diversas plataformas, os nanosatélites, os sensores embarcados em estações espaciais, sensores embarcados em aviões de pulverização. A gente vai conseguir com isso fazer o quê? Ter de fato infinitas possibilidades de sensoriamento e não se limitar simplesmente a vermelho e infravermelho que vai me gerar o NDVI. A gente consegue ter os mais diversos índices, a gente consegue utilizar a reflectância no espectro todo, sem precisar calcular índices. Eu acho que isso é algo que eu espero que você que esteja trabalhando com isso agora considere muito na sua carreira, porque a gente não tem tantos problemas computacionais hoje, então a gente consegue de fato usar o espectro todo e não só alguma matemática com essas bandas. Então, se você quer encontrar diferença entre plantas, se você quer vigor de plantas e tudo mais, tente pensar no espectro como um todo e não só em um índice que está resumindo tudo aquilo ali que está acontecendo naquele momento. Tá joia? O que eu termino falando aqui para vocês então? NDVI, de fato, se ele ainda não te ajudou, ele vai te ajudar em algum momento, mas não fique preso somente a ele. A gente tem uma infinidade de outras ferramentas que, com certeza, somadas, vão fazer com que o seu dia a dia, monitorando propriedades, o seu dia a dia ali na fazenda mesmo, na lida, seja diferente. Tá certo? Então, esse é o recado que eu tinha para vocês. Se você gostou do que eu falei aqui, dá um joinha pra gente aí, comenta aqui embaixo que você gostaria de ouvir mais eu falando a respeito. E se você não gostou, também deixa aqui para que eu possa saber e possa melhorar para os próximos vídeos, tá bom? Muito obrigado e a gente se vê por aí. Um abraço.